A nossa reflexão, então, sobre a humanização a partir da Eucaristia será embasada no texto dos discípulos de Emaús. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir, se não, vamos todos ouvir com atenção. Lucas 24, de 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. Vamos ouvir. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas tudo isso já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido ao túmulo de madrugada e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele." Quando chegaram perto do povoado, para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Queridos filhos, bom, o povo da minha paróquia já está acostumado que eu os chamo sempre assim.
Falar da Eucaristia é falar do tesouro mais precioso da igreja. Falar da Eucaristia é falar do próprio Cristo realmente presente nas espécies do pão e do vinho. O que os nossos olhos veem é pão e vinho. O que a nossa mão sente é pão. Mas na verdade é corpo e sangue. Falar da Eucaristia, portanto, é falar exatamente do corpo e do sangue de Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 52, Jesus vai dizer assim, preste atenção: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Depois dessas palavras, eu acredito que você conhece as outras, a parte que segue a este evangelho. Muitos daqueles que estavam ouvindo Jesus, muitos daqueles que estavam ali e que estavam escutando o discurso do pão da vida inteiro, foram embora. Muitos foram embora. São João vai relatar isso logo depois desta fala de Jesus, que muitos daqueles que ouviam o Senhor falar do seu corpo e do seu sangue, deixaram Jesus e foram embora. E Jesus era um homem de coragem. Jesus era um homem de coragem, audacioso. Vendo que muitos estavam indo embora por causa da doutrina sobre a Eucaristia, que Jesus tinha dito: olha, se vocês não comerem a minha carne, não beberem do meu sangue, não tereis a vida em vós. Corajoso que era, Jesus olhou para os seus apóstolos. Olha como Jesus era corajoso, hein? Jesus olhou para os seus apóstolos e perguntou para eles: e vocês? Vocês também não querem ir embora? Olha a coragem de Jesus. Jesus não muda uma vírgula da doutrina sobre a Eucaristia. Jesus não muda um ponto sequer para agradar aqueles que estavam escutando. Isso para nós é uma grande lição. Porque por muitas vezes, nós que somos católicos, eu dizia isso há poucos dias aqui na minha paróquia, em nome de uma falsa tolerância religiosa, e eu digo falsa porque é falsa, nós mudamos a doutrina de Jesus Cristo e da Santa Igreja para agradar os ouvidos dos outros. Não falo nada que incomoda. Olha, se a Eucaristia é um ponto de conflito com outra religião, então eu não falo da Eucaristia. Mas qual foi a atitude de Jesus? Quando viram que muitos não aceitaram as suas palavras, Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Vocês também não querem ir embora? E aí nós temos em seguida a belíssima profissão de fé de Pedro. Pedro vai dizer assim: aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Vamos dizer isso juntos? Onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Meu filho, a Eucaristia é, portanto, para nós, o grande sinal do amor de Deus. Quando nós temos a oportunidade de participar da Eucaristia, e queira Deus que fosse todos os dias, nós experimentamos o grande amor de Deus por nós. É o maior tesouro da igreja, porque é o Cristo vivo, Deus inteiro e homem inteiro, presente naquilo que parece pão, mas é o corpo do Senhor. Na missa de Corpus Christi, nós cantamos uma bonita sequência, logo após a segunda leitura, antes da aclamação do Evangelho.
E naquela sequência que traz o sentido da festa que é celebrada, nós escutamos coisas belíssimas, belíssimas. E a sequência tem uma parte que diz assim: eis o pão que os anjos comem, transformado em pão dos homens. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. E depois vai continuar: 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele. E assim segue a bonita sequência de Pentecostes. Veja, meus filhos, eu e você, que somos cristãos, que somos católicos, temos o privilégio de sermos alimentados pelo próprio Deus. Deus, por amor, se habita um pequeno pedaço de pão e um pouco de vinho. Deus, por amor, e para nos alimentar na nossa peregrinação até o céu, porque nesta terra somos peregrinos nesta terra. E para nos alimentar na nossa peregrinação até o céu, eis que nosso Senhor Jesus Cristo quis habitar num pequeno pedaço de pão e num pouco de vinho. E é por isso que nós chamamos a Eucaristia do pão dos peregrinos, o verdadeiro pão que desceu do céu. Preste atenção, hein? Preste atenção para que você não perca a linha de raciocínio. E como nós demoramos, ou eu arrisco dizer, como nós muitas vezes não tomamos consciência do que é a Eucaristia. Muitas vezes nós não tomamos consciência do que é a Eucaristia. Já perceberam o quanto às vezes, eu e você, quantas vezes nós entramos para a fila da comunhão sem estarmos preparados para receber a Eucaristia? Entramos na fila da comunhão como se fôssemos receber qualquer coisa. Qualquer coisa. Alguns entram cantando, outros mascando chiclete, outros, quando percebe que a fila está acabando, aí que pensa em levantar. E nós recebemos a Eucaristia com pouca, ou me corrijam se estiver errado, com nenhuma reverência. Nenhuma. Vamos para a fila da Eucaristia receber Jesus vivo. E vamos sem estar com a nossa alma preparada. E vamos sem estar com o coração preparado. No mundo onde a consciência de pecado diminui cada vez mais, e aonde os confessionários estão quase que vazios, as pessoas vão para a fila da comunhão sem ter a consciência do que é realmente a Eucaristia. Que nós estamos participando e vamos comungar do corpo e do sangue do Senhor. Vejam que bonito aquela música que nós cantamos na hora da comunhão na missa. Agora nós dois somos um. Ao recebermos a Eucaristia, meu filho, você se torna um com Jesus. E o Senhor se torna um com você. É uma união belíssima que acontece naquele momento. E eu repito, e nós vamos para a fila da Eucaristia, para a fila da comunhão, sem saber o que nós estamos fazendo. Sem saber o que nós estamos fazendo. Tanta gente que a gente encontra por aí, que até vive a vida biológica, mas não vive a vida que Jesus veio nos dar. É aí que está a diferença. Sabe por quê, meu filho? Quem recebe a Eucaristia, recebe a vida, com V maiúsculo, que Jesus veio nos dar.
É aí que está a consciência que eu e você, cristão católico, devemos tomar. Ao nos aproximar da Eucaristia, ao nos aproximar do corpo do Senhor, nós estamos recebendo dele a vida, a vida. É preciso reacender no nosso coração esta chama de amor por Jesus na Eucaristia. É preciso reacender dentro do nosso coração essa chama de amor pela Eucaristia. Alguns anos atrás, Deus me deu a graça de peregrinar por alguns lugares santos. E eu tive a graça de poder visitar uma cidade na Itália que se chama Lanciano, ou Lanciano. E lá em Lanciano nós temos exposto há muitos anos, há séculos, um grande milagre eucarístico. Um grande milagre eucarístico. Conta a história que um padre, um monge, era assolado a todo tempo por uma tentação. E que tentação era essa? De não acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia. E para este monge celebrar a missa era algo muito penoso, era difícil, porque afinal de contas ele não acreditava no que ele estava fazendo. E depois de muito rezar, esse monge vai para o altar e vai pedindo a Deus que tire esta tentação do coração dele. E lá no altar, quando ele levanta a hóstia e diz: isto é o meu corpo, imediatamente a hóstia se transforma em carne nas mãos dele. E quando ele levanta o cálice consagrado e diz: isto é o cálice da nova e eterna aliança, isto é o meu sangue, o sangue imediatamente se coagula. E há séculos este milagre eucarístico está exposto na igreja de Lanciano, até hoje, até hoje. E quando Deus me deu a graça de ir lá, eu estava concelebrando a missa e eu ouvia a pregação do padre. E o padre dizia assim: nós estávamos numa capela e ao fundo estava o milagre eucarístico. O padre apontava para o milagre eucarístico e dizia assim: isto é para nós motivo de vergonha. A princípio eu fiquei muito espantado com aquela fala. Falei: nossa, mas um prodígio tão grande de Deus, e o padre está dizendo que isso para nós é motivo de vergonha? E aí depois o padre foi concluindo a fala dele, e ele disse assim: se nós acreditássemos de verdade nas palavras de Jesus, se eu e você acreditássemos de verdade no que ele falou no Evangelho, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele não precisaria ter transformado a hóstia em carne e não precisaria ter coagulado o vinho em sangue. Não precisaria. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que a nossa fé é frágil demais. E é tão frágil que às vezes a gente precisa de sinal. É tão frágil que às vezes a gente precisa de ver. A gente não acredita. Ah, meu filho, a gente precisa de acreditar de verdade nas palavras de Jesus. A gente precisa de acreditar não porque a gente vê, porque fé é a capacidade de crer sem ver. É a capacidade de acreditar sem sentir absolutamente nada. Tem gente que vai na igreja, e você conhece gente assim, tenho certeza, que vai na igreja e fala assim: ah, não vou na missa mais não, eu não senti nada na missa daquele padre. Isso não é fé. Fé é ser capaz de crer sem ver. Sem ver. Olha o evangelho de hoje. Abro parênteses, fujo um pouquinho do assunto.
Os discípulos morrendo de medo, com Jesus dentro do barco, e eles morrendo de medo. Jesus faz duas perguntas para eles: por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Eu e você precisamos de acreditar nas palavras de Jesus. É Ele que está presente na Eucaristia. E quando eu comungo, olha que maravilha, quando a gente come, é o nosso corpo que assimila o alimento, não é verdade? Quando a gente come, quando a gente se alimenta, somos nós que assimilamos o alimento. Mas quando a gente comunga do corpo de Cristo, é Cristo que me assimila. É Cristo que me toma por inteiro. É Cristo que vai me transformando por inteiro. E olha, nós só vamos ser transformados, nós só vamos ter o nosso coração transformados a partir do momento em que eu tiver contato com Jesus Eucarístico. Tem que ser assim. É por isso que a gente tem que amar muito a Santa Missa. É por isso que a gente tem que amar muito a Eucaristia. Porque eu só vou ser transformado a partir do momento que Cristo vai me assimilando na Eucaristia. Olha que maravilha. Tem tanta gente que se acostumou a viver sem a Eucaristia. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece na nossa caminhada até o céu. Existe uma passagem, e até tem uma música muito interessante, nós vamos cantar o refrãozinho dela daqui a pouco. Lá em 1 Reis, capítulo 18, foi uma leitura de umas 2 semanas atrás, no meio de semana. Elias estava, 1 Reis 18, Elias estava em uma disputa com os profetas de Baal. Talvez você se lembre dessa leitura que foi lida há pouco tempo atrás. Elias estava nessa batalha com os profetas de Baal. E só Elias era o profeta do Senhor, enquanto os profetas de Baal eram 450, vai dizer 1 Reis 18. E lá, Elias fez um combinado com eles. Falou: olha, vamos fazer assim. Vocês trazem um touro, um bezerro aí para oferenda, coloca aí a lenha e vocês vão clamar pelo Deus de vocês. Vocês vão clamar para ver se esse Deus de vocês vai atender o pedido de vocês. E aí vai dizer a leitura é muito interessante, né? E aí os profetas de Baal dançam e cantam e rezam e entram em transe. E quando as coisas já vão ficando mais difíceis, eles começam até a se cortar. E aí o profeta Elias vai e fala assim com eles: grita mais alto. Às vezes ele deu uma saída. Ou quem sabe esse Deus de vocês está aí dormindo e não está escutando vocês. Depois chega a vez de Elias. Elias coloca o bezerro em cima da lenha, fala assim: derrama água aí. E a leitura vai dizer que eles vão jogando tanta água que forma um córrego, né? Molha a lenha toda. Elias clama a Deus e Deus manda fogo, imediatamente consome a oferenda. Só que qual é o problema? Elias começa a ser perseguido. E lá em 1 Reis 19, você pode pesquisar depois na sua Bíblia, 1 Reis capítulo 19, versículos de 1 a 19, Elias está fugindo porque eles querem matar ele. Olha que bonito, gente. Olha como Deus vai preparando a Eucaristia, desde o Antigo Testamento. Elias fugindo, Elias se cansa de fugir. Ele para debaixo de uma árvore e faz uma oração: agora basta, Senhor, já pode tirar a minha vida porque eu estou cansado. Chega. Deus então envia um anjo, e esse anjo traz pão. Veja como Deus vai preparando a Eucaristia. Traz pão
E o anjo fala assim para Elias: levanta-te e come, porque o caminho é longo. Levanta-te e come, porque o caminho é longo. Gente, a Eucaristia nos fortalece. É pela Eucaristia que eu e você vamos conseguindo forças para a gente continuar a nossa caminhada. É Jesus que está dizendo assim para mim e para você. É Jesus que está dizendo no coração de todo cristão: levanta-te e come, porque o caminho é longo. E quando você começar a desanimar da sua vida, já viu aqueles dias que a gente acorda para baixo? Que a gente não quer nada. Quando você achar que a sua família não tem mais jeito, quando você achar que seu casamento não tem mais jeito, quando você pensar: eu não vou mexer com esse trem de igreja mais não, o cursilho está me dando muito problema. Levanta-te e come, e se alimente do pão do céu. Do pão do céu. Vamos lá, um pedacinho dessa música, eu acho que todo mundo sabe. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Olha que bonito, vai falar. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando te domina, olha que bonito. Quando te dominas o cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer. Vamos no refrão juntos, cantemos. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Olha só, a Eucaristia é o alimento que nos fortalece. É o alimento que nos faz seguir adiante. É o alimento que não nos deixa parar. É o alimento que não deixa o medo tomar conta do nosso coração. A Eucaristia é o próprio Cristo vivo. E atenção, gente. A Eucaristia, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer agora. A Eucaristia nos move a um sentido de comunhão. Comunhão. A Eucaristia, se eu reconheço Jesus na Eucaristia, eu preciso de reconhecê-lo também no meu irmão. Se eu acredito que o Senhor está presente realmente na Eucaristia, e se eu comungo do corpo do Senhor, eu preciso, pela força da Eucaristia, reconhecer Cristo no meu irmão. E é por isso que uma alma eucarística não pode ser uma alma egoísta. Uma alma eucarística não pode ser uma alma individualista, que pensa tão somente em si e que não pensa nos outros. Tanta gente que entra na fila da comunhão, recebe Cristo eucarístico todos os dias, se não pelo menos todos os domingos, mas não é humano. É muito bom dentro das paredes da igreja, mas quando sai, não deixa Jesus transformar a vida. Espero que você não seja uma pessoa assim. A Eucaristia nos move, primeiro,
a uma transformação pessoal. É Cristo, pela força do Espírito Santo, que vai nos transformando todos os dias. Todos os dias, quando nós recebemos a Eucaristia. Mas este Cristo que vai nos transformando, Ele também nos move a um compromisso com o meu irmão. Não dá para falar de Eucaristia se eu não tenho compromisso com o outro. Não dá para falar de Eucaristia se eu não me importo com as pessoas da minha família. Não dá para falar de Eucaristia e arrisco a dizer, não dá sequer para que eu fale de Eucaristia, que eu receba Jesus na Eucaristia, se eu não sou capaz de reconhecer no meu irmão Cristo nele. Cristo nele. Porque infelizmente hoje, gente, infelizmente na igreja, existe um movimento em que as pessoas estão rezando mais, graças a Deus. Graças a Deus. Essa igreja aqui, daqui a pouco na missa, não cabe de gente. Não cabe de gente. As pessoas estão rezando mais. As pessoas estão comungando mais. Bendito seja Deus por isso. Graças a Deus. Mas é preciso deixar a Eucaristia transformar a gente. É preciso deixar que esta Eucaristia que eu recebo aqui, ou a Eucaristia que eu adoro no sacrário, ou a Eucaristia que eu adoro naquela adoração toda quinta-feira na minha paróquia, é preciso que aquela adoração me ajude também a ir ao encontro daquele que precisa de mim, a ser mais caridoso com aquele que precisa de mim. É por aí que passa o grande sentido da Eucaristia. A Eucaristia também me torna mais humano. A Eucaristia me faz deixar o egoísmo, deixar o individualismo, deixar a prepotência para me pensar no outro. A Eucaristia me ajuda e me dá força a pensar também no meu irmão. No meu irmão. E aqui eu já quero ir terminando. No texto do evangelho que nós ouvimos, os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir do pão. O processo que Jesus faz com seus discípulos é um processo muito bonito. Jesus se coloca a caminho. Jesus se coloca a caminho. E se colocando a caminho com seus discípulos, ele primeiro fala das Escrituras. Depois ele se senta e parte o pão. Naquele momento, os discípulos reconhecem o Senhor. De nos aproximarmos da Eucaristia com mais devoção a partir de hoje. Que o Senhor nos dê a graça, meu filho, de podermos sermos cristãos melhores pela Eucaristia que nós recebemos. Que o Senhor nos dê a graça, de não desanimarmos dos nossos irmãos, de jeito nenhum. Que o Senhor nos dê a graça de não desanimarmos dos nossos trabalhos na igreja. Ainda que a gente encontre um ou dois meio difícil lá no meio, não é? Que o Senhor nos dê a graça de ficarmos firmes. Sabe por quê? A nossa força não vem de nós, não. Mas a nossa força vem dele, realmente presente na Eucaristia. Quando a noite parecer escura demais, quando as coisas parecerem difíceis demais, quando tudo parecer muito complicado, o nosso pedido deve ser o pedido dos discípulos de Emaús. Senhor, fica conosco, porque o dia está declinando. E eu termino antes da gente cantar essa bonita música. São José Maria Escrivá, um santo espanhol que nós vamos celebrar esta semana, dia 26.
São José Maria tem ensinamentos belíssimos sobre a Eucaristia. E São José Maria vai dizer assim: quando o receberes, diz: Senhor, espero em ti, adoro-te, amo-te, Senhor, aumentai a minha fé, sê o meu apoio na minha debilidade. E este mesmo santo termina assim nos exortando. E essa exortação de São José Maria Escrivá serve para mim e para você, hein? Sê alma eucarística. Sê alma eucarística. Se o centro dos seus pensamentos e a sua esperança estiver no sacrário, que abundantes frutos de santidade e de apostolado. E eu termino com a frase deste santo. Para você, cursilista, seja uma alma eucarística. Se o seu coração e a sua esperança estiver em Cristo presente na Eucaristia, o seu trabalho, o seu apostolado produzirá muitos frutos. Se você quiser, feche seus olhos e vamos cantando. Imaginar que naquela cruz